Olá, crianças! Eu sou a professora Marina. Estamos aqui para nós iniciarmos mais uma aula e hoje o nosso assunto é medidas de massa. O que é essas medidas de massa? O que nós podemos utilizar para medir uma massa? Nós vamos saber o que é uma massa, o que instrumento nós utilizamos. E para iniciar, eu quero falar sobre uma palavrinha muito conhecida que nós chamamos o grama. O grama, ele é a unidade de medida usada para medir grandezas, chamada massa, né? E o que é essa massa? A massa é a quantidade da matéria de um corpo. E matéria, professora, o que é uma matéria? A matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Tudo. Por exemplo, um clipe, né? Ele ocupa um lugar no espaço. Ele é pequeno, mas ele tem o tamanho dele, ele ocupa aquele lugar. Se você colocar um clipe no lugar, ele vai estar lá, aquele clipe, tomando aquele espaço. Um lápis. Um lápis também ocupa um lugar. Se você deixá-lo no lugar, ele vai ocupar um lugar. Livros, tá vendo? Em cima dessa mesa, ele tá ocupando um espaço, né? Aonde ele está, tá ocupado. Você colocar alguma coisa, você vai ter que colocar ou em cima dele, ou então você vai ter que afastar, porque ele tá ocupando um lugar no espaço. Grãos, todo tipo de grão, como milho, feijões. Frutas, também é uma matéria. Pessoas, como uma criança. Carnes, todo tipo de carnes, né? Sendo ela frango, peixes, carne bovina, tudo e qualquer tipo. Também brinquedos, como bolinha de gude, também ocupam um lugar no espaço. Uma carreta, ela ocupa um lugar no espaço. Então, tudo isso tem uma massa para ser pesada. Os povos antigos, muito antigos, lá nos povos primitivos, eles sentiam uma necessidade de também pesar os alimentos ou qualquer outro tipo de carga, de coisas que eles necessitavam. Então, o que eles faziam? Eles utilizavam também o corpo assim como os povos antigos utilizavam para medir os comprimentos. E só que dessa vez eles colocavam, né, algo, aqui vocês estão vendo que nós temos bastante matéria, né, ocupando lugar nesse espaço. Eles colocavam e viam o que pesava mais, né? Por exemplo, aqui na minha mão, o feijão tá pesando mais que o achocolatado, né? Tá pesando bem mais. Por quê? Porque a quantidade de pesos deles são diferentes. Da mesma forma, os povos antigos eles colocavam. Então, eles viam o que pesava mais. E durante o percurso da história humana, foram surgindo vários instrumentos de medidas, como a vara de pesar. Essa vara, essa daí já é um pouco mais moderna, que vocês estão vendo, mais moderna dos tempos antigos. Porque eu não consegui uma imagem bem mais antiga, que era através de uma corda e uma vara mesmo. Então, eles pegavam, né, uma vara de madeira e uma corda e colocavam. E eles colocavam dois objetos, né, o que eles queriam pesar, para ver o que pesava mais. Só que até aí só dava para ver o que pesava mais. Não dava para saber a quantidade de peso. Então, foram se criando outros tipos de instrumento, como a balança romana. Aí, eles já estipularam as unidades de medidas, como o quilo e o quilograma e outros que nós vamos ver mais na frente. Então, já surgiu esse tipo de balança. Depois, foram surgindo outros, né? Já aí com os pezinhos. Veja esse peso, não sei se dá para vocês ver bem direitinho, mas aí tem o peso dele, né? A quantidade de massa que cada um representa, se é 5 quilos, 1 quilo, 500 gramas, se é 5 quilos.
E aí eles colocavam de um lado na balança e o objeto do outro para identificar o seu peso, né? Veja bem nessa balança bem antiga. Aí eles estavam colocando pesos diferentes, você vê que um lado está mais elevado que o outro, porque um lado que está pesando mais, ele está mais baixo. Tem outras balanças que foram surgindo, né? Aí já tem uma balança um pouquinho mais moderna para a época, que já não utilizavam mais os pezinhos. Quando colocava o objeto nesse recipiente que temos aí, automaticamente, né, iria o sinal para quilograma ou por grama, que representava a quantidade da matéria que eles colocavam, né? Seja feijão, arroz. Antigamente, nós não comprávamos as coisas industrializadas, como nós vemos aqui esse feijão, né? Esse feijão você pode ver na sua casa, de uma marca que vocês gostam de comprar, uma marca qualquer. Esse aqui é só para ilustrar. Então, eles pegavam, compravam, né, e colocavam na balança, né? O feijão aberto em grãos não era industrializado, embalado. Então, eles pegavam, colocavam na balança e mediam para saber o seu peso. Chegou as balanças mais atuais, como essas aqui, que são as balanças, né, digitais. Eu vou utilizar daqui a pouco, mas eu creio que vocês não vão conseguir ver a quantidade de quilograma ou de grama que vai pesar, mas eu vou estar falando para vocês, daqui a pouco a gente vai dividir para ver como que faz. Temos também balanças para pesar crianças, né? Frutas de supermercado, que você vai no mercadinho próximo da sua casa, geralmente você vai comprar, tem lá uma balancinha para você saber quantos quilos é a fruta, a verdura, o legume que você quer levar para casa. Temos também esse outro tipo de balança que a gente encontra muito em farmácia. Quando a gente vai comprar um medicamento, tem lá uma balancinha, a gente corre naquela balancinha e vai lá se pesar para ver se nós estamos no peso ideal, se a gente quer perder peso, né? Então, se nós estamos acima do peso, vocês sabem que controlar o nosso peso é algo muito importante. Porque se nós estivermos muito abaixo do peso, nós vamos ter problemas de saúde. Mas se nós estivermos também muito acima do peso, nós também vamos ter problema de saúde. Então, a gente tem que ter uma alimentação saudável e a balança é um instrumento que nós utilizamos para cuidar da nossa saúde, né, em termos do peso. Tem esse tipo de balança que ela pesa coisas mais pesadas, né, de toneladas. São tipos de balança que pesa já 1.000 quilos, né, já de 1.000 quilos. É um tipo de balança. Temos também, que eu achei bem interessante para vocês conhecerem, as balanças que tem em rodovias. Esses tipos de balança aí, elas servem para pesar a carga que está na carreta, que está nos caminhões, né? Então, existem vários tipos de balanças para se pesar, né? E agora eu gostaria que você visse as unidades de medidas convencionais da massa, né? Foram utilizando, então, eles encontraram as medidas, as unidades de medida convencionais, que em qualquer lugar que você for, elas vão existir, para melhorar a compra e a venda das mercadorias, né? Então, nós temos aí o quilograma. O quilograma, ele é representado pelo K e o G, que tá de vermelhinho. Todos que eu vou mostrar para vocês, vocês vão perceber que a representação dela, a sigla, vai estar em vermelho. E é bom você detalhar, porque geralmente nas situações problema, nas atividades que nós fazemos, está a representação do quilograma, né? A gente fala quilograma, mas quando a gente vai representar, a gente escreve o K e o G. E 1 quilograma, ele corresponde a 1.000 gramas. E você vai perceber que cada unidade de medida, a base referente para ela é o grama. É como se fosse a unidade, né? Que vale 1. Então, ele tem como base o grama. Nós temos o quilograma, que corresponde a 1.000 gramas. E nós temos o hectograma. O hectograma, ele aí tem a sigla de vermelhinho, que é só o H e o G. E 1
hectograma, ele corresponde a 100 gramas, né? Ele corresponde aí a 100 gramas. O decagrama tá aí representado pelo D, o A e o G, né? E ele corresponde a 10 gramas. A 10 gramas. E temos o grama, né? O grama tá aí representado pelo G e ele corresponde a 1. Como eu falei para vocês, é a base. Então, 1 quilograma é como se fosse uma unidade que nós estudamos em uma aula anterior, né? Uma unidade só, um objeto só. Por exemplo, eu tenho aqui uma caixinha de creme de leite, uma unidade. Então, uma grama, ela corresponde como se fosse uma unidade, só que em grama, em massa, né? Ou em peso. Nas séries iniciais, nós utilizamos para falar massa, nós utilizamos peso, né? Você vai ver que é muito comum a nossa linguagem, nós dizemos, pesou tanto, né? Professora, o feijão, eu comprei 5 quilos, né? Ele pesa 5 quilos. Mas quando você for estudar, mais para frente que você for estudar física, você vai ver que há uma diferença entre peso e massa, né? Mas lá para frente você vai estudar sobre isso. Por enquanto, nós vamos utilizar essa nomenclatura, né? Nós sabemos que é massa, mas muitas vezes nós falamos o peso, tá bom? É muito comum. É bom você saber, olhando aí para o slide novamente, você vai perceber que o quilograma, ele é 10 vezes maior do que o hectograma. O hectograma, por sua vez, ele é 10 vezes maior do que o decagrama. O decagrama, por sua vez, é 10 vezes maior do que o grama. Olha só, 1 grama equivale a 1 grama. O decagrama equivale a 10 miligramas, então ele é 10 vezes maior do que 1. O hectograma, ele é 10 vezes maior do que o decagrama. Olha só o decagrama, 10 gramas, e o hectograma, 100 gramas. Perceberam essa diferença? Então, sempre do grama, decagrama é 10 vezes maior. E assim, nós temos, esses aí são os múltiplos, nós chamamos que são os múltiplos. Mas também nós temos os submúltiplos das unidades de medidas, que são o decigrama, o centigrama e o miligrama. O decigrama, ele é a 10ª parte de 1 grama. O que isso representa para mim? Ele é 10 vezes menor que 1 grama. Por sua vez, o centigramas, ele é a 100ª parte de 1 grama, né? Ele é 10 vezes menor do que o centigrama, o decigrama. E o miligrama é 10 vezes menor do que o centigrama. E ele é a 1000ª parte de 1 grama. Certinho até aqui? Relembrando que esse conteúdo é um pouquinho complexo, mas você lembra. Acima dos que estão acima do grama é 10 vezes maior, né? Sempre 10 vezes maior. Abaixo de 1 grama é 10 vezes menor. Mas o decigrama, ele é 10 vezes maior do que o centigrama. E o centigrama é 10 vezes maior do que o miligrama, né? E o decigrama é a 10ª parte de 1 grama. E o centigrama é a 100ª parte de 1 grama. E o miligrama é a 1000ª parte de 1 grama. O que é isso, professora? É a divisão, né? Nada mais, nada menos do que ele multiplica por 10 e se divide também por 10. Certinho? Veja aí como fica, né? Nós podemos multiplicar por 10 e cada um é 10 vezes maior que o outro. E quando nós fazemos da forma inversa, é 10 vezes menor que um outro. Dizemos que 1000 kg corresponde a 1 tonelada. Ou seja, 1 tonelada é igual a 1000 quilos. E nós vamos ficar por aqui
E nós vamos dar continuidade depois à nossa próxima aula. E eu gostaria de falar para você, lembrar para você que nós temos a nossa plataforma Eduque. Isso mesmo, a nossa plataforma está lá recheada de atividades para que você possa desenvolver melhor o seu conhecimento. E eu convido você a explorar a nossa plataforma. Tudo bem? Te encontro na próxima aula.